Olá, meus amigos, minhas amigas, obreiros da casa do Senhor. Já vamos para o 12º vídeo da série O Obreiro Aprovado aqui no nosso canal. Eu vi que vocês gostaram bastante. Já quero te convidar para ouvir nossos podcasts. É só você colocar no seu serviço de streaming, né? O Spotify, Google Podcasts, Deezer, Prof. Daniel Ramos, que você acha nossos assuntos. São bem breves, 3 minutos, 2 minutos, você já acessa o nosso conteúdo. Vamos trabalhar hoje, neste vídeo, a perspectiva petrina dos últimos versículos do Evangelho de João, que está em João capítulo 25, do 15 ao 25. Se você tem um papel, uma caneta, pega aí o seu papel e a caneta que a gente vai dedilhar esses provocantes versículos. É muito interessante as prerrogativas que João escreve aqui a respeito do comportamento de Pedro diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. E isso é de fundamental importância para o estilo existencial espiritual do perfil do obreiro. Eu acho muito importante isso. E se você quiser colocar algumas ponderações aqui embaixo do vídeo, está convidado. Eu gosto muito de ler todas elas e respondo, hein? Se você puder pegar a sua Bíblia para nós lermos o texto junto, são uns poucos versículos, né? E é bom a gente acompanhar a leitura. João capítulo 21, do verso 15 ao 25. Vamos ler? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o Senhor era seguido por aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, que é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma dessas coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Queridos e queridas, obreiros e obreiras da casa do Senhor,
nós estamos diante o perfil de pelo menos 3 pessoas fundamentais e de uma expressão grandiosa para a obra do Senhor, para o sentido eclesial, para o sentido do labor da obra do Senhor. A figura petrina, a figura jesuânica e a figura joanina. Essas 3 figuras são, de longe, uma das mais importantes. Se colocasse Paulo aqui no contexto, nós fecharíamos o quadro das 4 mais importantes figuras do Novo Testamento: Jesus, Pedro, Paulo e João. Não nessa ordem, a ordem que vem na minha cabeça, mas são as 4 figuras mais importantes. De tudo que se ensina no Novo Testamento, essas 4 figuras envolvem esse ensinamento. João, pela sua teologia, pela sua dogmática, pelo seu aprofundamento na pessoa bendita de Jesus, enquanto inclusive testemunha ocular. Há discussões já modernas se João teria escrito mesmo o livro do Apocalipse ou era outro João, mas isso a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas comumente aceito são pelo menos 5 textos atribuídos a este discípulo que coloca, inclusive, a cabeça no peito de Jesus. Era um menininho de mais ou menos 16 anos. Isso todo mundo não tem problema em aceitar. Um rapazinho bem jovem, era considerado menino, né? Porque antes dos 30 anos, na comunidade judaica, o homem era entendido como uma criança. Tanto que ele tinha essa liberdade de ser afagado pelo Senhor como uma criança. Na ceia lá, eles vão dizer que o que vai se dar deste, né? Naquela ceia onde Jesus está distribuindo pão e fala: um de vós a me trair. Todo mundo começa com aquela pergunta, né? Mas sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? E este discípulo amado, tão amado do Senhor, ele coloca a cabeça sobre o peito do Senhor. Uma criança. Jesus o trata realmente como um menino. Testemunha ocular. Ele vai escrever o Evangelho de João, as 3 cartas de João, né? 1º, 2º, 3º João e o Apocalipse. Este último, o Apocalipse, está em discussão para ver se é ou não, por causa de uma coisa muito grave que acontece. O grego, tanto do Evangelho de João quanto das 3 cartas de João, é um grego sofisticado. Já o grego do Apocalipse é um grego nada robusto, um grego, de uma palavra bem chula, um grego bem avacalhado, para vocês entenderem o que é. Começa aí as discussões para ver se realmente é dele ou de um outro João, já que esse nome era bem comum naquela época. Bom, enfim, este é João. E agora Pedro, né? Pedro é o pastor da igreja, o símbolo do apacentar, aquele que o próprio Senhor o institui, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem muita gente, sobretudo no meio de teólogo reformado, né, que vai forçar um pouquinho a barra, né? Vai falar assim: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, ou seja, Jesus falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. Eu acho um pouco de forçação de barra, porque eu não vou nem discutir essas coisas. A começar da tradução já está errada, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra. Se Jesus estivesse falando da pedra que ele era, ou seja, a pedra angular da igreja, Jesus, ele teria dito: tu és pedra, mas sobre esta pedra. E não e sobre. É um pouco complicado isso aí, né? O pessoal força bastante. Não tem necessidade nenhuma disso. Eu entendo, pelos nossos estudos, e quando ele está dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque toda a igreja segue a liderança sacerdotal. Só isso. Eu desconheço igreja sem sacerdote, igreja sem pastor, rebanho sem pastor. Não tem como.
Tudo gira em torno de um pastor. Eu não sei se vocês perceberam, até mesmo quando troca os pastores, né? Nossa, é uma dificuldade adaptar o novo estilo, a nova linguagem, o novo jeito. O pastor lá era mais calmo, esse agora é mais agitado. O pastor lá era de um jeito, esse aqui é de outro. E a igreja passa por uma reestruturação toda. Porque a igreja é alicerçada na figura do pastor. É claro que não em suma, mas pelo menos nos comandos, nas diretrizes, nas expertises, tudo é pastoral. Evidentemente, aqui cai por terra aquela pergunta que, mas o pastor que me batizou foi denunciado, ou então ele confessou que estava em pecado quando me batizou, então agora meu batismo é válido. Pelo amor de Deus, isso é coisa de baixaria, né? Porque a igreja não é batizada em nome do pastor. As pessoas são batizadas em nome de toda uma comunidade de fé que atribui àquele pastor uma autoridade para o exercício daquela função. Então isso é mais abrangente, mas que todo o rebanho é conduzido através das diretrizes pastorais, isso é fato. E torna-se pedra fundamental da igreja. Até mesmo numa célula tem uma pessoa que se destaca. Nós poderíamos chamar ali de um pastor genérico, não sei, isso é coisa para ser discutido em outro vídeo, mas até numa célula que é 12 pessoas, 15 pessoas no máximo, ali tem uma pessoa que se destaca, alguém que direciona, alguém que toma a liderança. E é disso que Jesus está falando, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As grandes doutrinas da igreja chegaram até nós por causa das discussões dos bispos, discussões teológicas, que todo episcopado sentou, conversou, os chamados concílios ecumênicos, que são os 4 primeiros. Aí nós vamos até fazer um vídeo sobre isso, os 4 primeiros concílios ecumênicos e toda a sua envergadura para a doutrina da igreja. Depois a gente pensa nisso aí. Eu já recebi bastante proposta desse tema. Agora, dentro desse contexto aqui, Jesus começa a interrogar a Pedro, e depois de terem jantado, aquela prosa depois da janta, Jesus começa a virar para Pedro: Pedro, tu me amas? Olha para você ver que coisa interessante. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para Pedro 3 vezes a mesma coisa. E na terceira vez, Pedro entristece pelo fato de Jesus estar perguntando para ele pela terceira vez. Eu não sei se vocês já viram vídeos que eu falei que na cultura semítica, quando alguém chama o seu nome 2 vezes, é porque aquela pessoa quer que você o ouça por inteiro. Saulo, Saulo, por que me persegue? Lembra lá em Samuel? Samuel, Samuel. Todas as vezes que você vê esse tipo de comportamento na Bíblia, é isso que o autor está querendo. Para e ouça a pessoa que te chama por inteiro, com todo o seu ser. E geralmente o autor coloca Deus chamando as pessoas assim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Samuel, Samuel. Até que ele descobre que é o Senhor e fala: eis-me aqui, Senhor. É muito interessante essas pegadas na Escritura. Só que aqui 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. A carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus em tudo é igual a nós, exceto no pecado. E os outros textos, Paulo, Hebreus também, evidentemente, mas Paulo ali no Romanos, Efésios, o próprio Evangelho de João mostra a divindade de Jesus. Ou seja, segundo a doutrina da cristologia, Jesus é totalmente Deus, Jesus é totalmente homem. Totalmente Deus, ele é sabedor de todas as coisas, porque enquanto Deus ele tem os atributos divinos. Os 3 atributos principais da divindade é onisciência, onipotência e onipresença. Onisciência sabe de todas as coisas. Onipotência tem todo o poder. Onipresença está em todo o lugar. Como Deus, Jesus sabe que Pedro ama. E é muito interessante a resposta de Pedro para Jesus. Tu sabes que eu te amo.
Pedro compreende, para além dessa humanidade, esse coleguismo entre Jesus e ele. Ele sabe que está diante dele o Cristo, porque ele já falou, tu és o Cristo. Ele já teve essa revelação. E ele vira para Jesus com a afirmativa, tu sabes que eu te amo. Ou seja, é do seu conhecimento. O Salmo vai dizer que antes que a palavra me saia à boca, tu conheces. Enquanto Deus, Jesus sabe de todas as coisas. Mas por que então Pedro está sendo interrogado 3 vezes a respeito dessa perspectiva? Aqui já passou a ressurreição, já passou a crucifixão, já passou toda essa cena, já estamos no final. É os momentos derradeiros entre Jesus e os discípulos que nós temos por escrito, evidentemente. O próprio João vai falar aqui, mas se tudo que Jesus fez fosse escrito, os livros do mundo inteiro não caberia. Então, diante do texto, é uma das últimas coisas que nós temos escrita a respeito da relação Jesus-discípulos. E dentro dessa vertente, Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes a mesma pergunta, obtém 3 vezes a mesma resposta e coloca 3 vezes a mesma coisa depois da resposta de Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. 3 vezes Pedro responde, tu sabes que eu te amo. 3 vezes ele coloca, apacenta as minhas ovelhas. Isso é muito interessante. Do ponto de vista teológico, porque João tece toda uma teologia, do ponto de vista do obreiro, a teologia do obreiro, nós observamos que Pedro é comissionado a dirigir o rebanho de Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus quer saber se Pedro o ama. Pedro afirma que Jesus sabia que ele o amava. Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aqui a pergunta entre nós. Você ama o Senhor? Então apacenta as ovelhas do Senhor. O grande grifo desse texto está justamente na expressão do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É dar a eles o alimento verdadeiro. Em muitos casos, nós queremos fazer coisas pelas nossas ovelhas que aparentemente são coisas boas, mas resulta em coisas más. E isto não é apacentar. Aquele que ama o Senhor apacenta as ovelhas do Senhor no único pasto que as ovelhas podem ser saciadas, no Senhor. O leva-me aos pastos verdejantes, do Senhor é o meu pastor, é o próprio Deus. A alma, na sua perspectiva divina, ela quer receber de Deus aquilo que ela vem, aquilo que é devida, aquilo que ela necessita, aquilo que a nutre. Ainda que no meu intelecto eu estou fazendo coisas boas pela minha ovelha, eu tenho que entender aquilo através da palavra, discernir isto, ter maturidade para discernir isso, do ponto de vista de, peraí, aparente é bom ou é verdadeiramente bom? Nós estamos fazendo o bom ou estamos fazendo o bem? Porque há uma diferença entre essas duas coisas. O bom é aquilo que nos traz conforto. O bem, na verdade, nem sempre é confortável, mas é aquilo que traz o que é perfeito. Muitos remédios são amargos. Tomar uma bezetacil não é nada agradável, é terrível, mas aquilo ali é fazer o bem. Dói, mas produz cura. Faz a gente até chorar de início, mas produz saúde. E às vezes a gente está mais preocupado em fazer o bom do que o bem, porque o bom é aquilo que gera conforto. Para ter um corpo saudável,
é necessário algumas prerrogativas, como um exercício físico. E quem gosta dessas coisas, de fazer academia, de fazer exercício físico, sabe que exige disso uma disciplina tremenda. Um desconforto tremendo, escolhas tremendas. Nem todo alimento que lhe vem à mesa ele põe na boca. Assim é o verdadeiro obreiro da casa do Senhor. No nosso liderados, no nosso grupo, é muito mais ponderante a gente entregar para o grupo o bem do que necessariamente o que é bom. Eu conheço um líder de grupo que ele sempre fala, eles gostam de mim porque tudo que eles pedem eu faço. Você não é um bom líder, disse para ele. Porque tudo que a ovelha pede você faz, a gente tem que repensar se realmente você é líder deles. Ou, na verdade, você é um escravo deles. Enquanto você estiver servindo em todas as suas necessidades, nas suas futilidades, nas suas exigências, eles vão te manter líder deles. Mas, na verdade, são eles que estão te liderando. Agora, vamos ver se um dia você vai contrariá-los e você vai permanecer líder. Ah, mas eu não sou pastor. Todos nós somos. Temos um ministério, evidentemente, não de chamado pastoral, mas o ministério de Cristo. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Tem sempre alguém perto de nós que nós vamos apacentar. Todo cristão é assim. Tem sempre alguém perto de nós que nós vamos ser voz profética. Tem sempre alguém perto de nós que nós vamos estabelecer o governo de Deus. Tem sempre alguém. O ministério de Cristo é esse. Paulo não vai dizer lá que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo? É por isso que surge a expressão ubi Christus, ibi ecclesia. Onde está Cristo está a sua igreja e vice-versa. Apacenta as minhas ovelhas. Cuidado. Tenha discernimento. O que é bom para nós, o que é bom para você, não necessariamente é o bem que Jesus quer fazer por nós. Morrer na cruz não é bom, mas é fazer o bem. Levantar a mesa no templo e fazer aquela ruaça toda não é bom. Nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista teológico. Mas é fazer o bem, porque estava chamando a atenção daquele povo a uma verdade. Era necessário. E isso é muito interessante. O líder na casa do Senhor, ele tem que ter o discernimento dessas duas coisas. Nós que somos professores, você olha para a carinha dos alunos, a vontade de aprovar todo mundo, porque você inclusive já sabe quem está apto e quem não está. Mas existe aqui diante disso uma prerrogativa muito interessante. O professor sabe que o aluno está apto, mas o aluno tem consciência da sua aptidão? Jesus está perguntando para Pedro 3 vezes, tu me amas? Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus não precisa perguntar nada para ninguém porque Ele sabe de todas as coisas. Por que que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes a mesma pergunta? Para que Pedro entenda, Pedro, você me ama, ou seja, toma consciência disso e faça o seu papel que é apacentar as minhas ovelhas. As provações não servem para Deus saber se nós somos fiéis ou não. As provações servem para nós sabermos onde está a nossa fidelidade com Deus ou não. O professor já sabe, ali ele passou o tempo todo lecionando, ele já sabe se o aluno está apto ou não, a desenvoltura, a pegada do aluno, qual que é a diretriz que ele vai, qual que é a envergadura que ele gosta de defender. Ele já sabe, ele aprende a defender. O verdadeiro professor já sabe isso. No decorrer da aula ali, da conversa, já sabe que os alunos estão com mais vontade, qual que não está, qual que está fazendo o curso obrigado e qual que está fazendo o curso por louvor. Mas aí ele precisa fazer a prova final. Dá vontade até de suspender, porque você já sabe quem está e quem não está, quem pode, quem não pode, quem precisa melhorar mais um pouco, quem precisa se esforçar um pouco mais, quem já está mais de que bom nos resultados. Mas aí você coloca a prova final para quê? Para que o aluno tome consciência da sua aptidão.
Ele não está provando nada para o aluno. A prova serve para o aluno provar para si mesmo. Eu sou capaz. Eu aprendi. Eu estudei. É na hora da prova que o aluno sabe, eu me dediquei. E aqui está o meu resultado. Se eu me dediquei o suficiente, o resultado será suficiente. Se eu me dediquei insuficiente, o resultado será insuficiente. Não é para o professor, é para o aluno, o professor já sabe. O mestre está perguntando para o seu discípulo, tu me amas? Não para o mestre saber. Até o discípulo já sabe que o mestre sabe que ele é amado. Até o discípulo, Pedro, já sabe. Senhor, tu sabes que eu te amo. E por que você está perguntando 3 vezes? Para que você se ouça. Para que você se ouça. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Para que Ele venha saber algo que Ele não sabe, para de graça. Antes que o pensamento nos venha à mente, Tu o conheces. O Salmo vai dizer, não há palavras que nós possamos dizer que vá surpreender o Senhor. Mas por que o Senhor quer ouvir a nossa oração? Se Ele já sabe as nossas necessidades. Para que nós tomemos consciência das nossas limitações, das nossas decepções, do quanto frágil nós somos e automaticamente nos posicionemos como dependentes nele. Não existe coisa pior do que um pastor autossuficiente. Um pastor que chega numa igreja e desfaz tudo o que o pastor antes dele veio e fez. Ah, mas o pastor lá estava todo errado. Não existe quem faz tudo errado e não existe quem faz tudo certo. Assim como ninguém é tão ruim que não tenha nada a ofertar e ninguém é tão bom que não tenha nada a acrescentar. Não existe. Alguém sempre traz alguma coisa na medida. Porque a obra do Senhor é feita de porção. Um planta, um rega, outro coloca o adubo, outro cuida, outro vela. Quem vai colher é lá o final. E no texto ele vai dizer agora no 18, que é uma das partes mais difíceis desse diálogo, né? Apacenta as minhas ovelhas. Entenda, Pedro, as ovelhas são minhas. Eu te coloco como pastor delas. Mas elas nunca serão suas. Essas ovelhas são minhas. Claro. Nós podemos ser o pastor mais brilhante, o professor mais brilhante, o líder mais brilhante que existe. Põe na sua cabeça, as ovelhas pertencem a Jesus. Foi Jesus que comprou na cruz do Calvário com o sangue carmesim a sua igreja. Nem do Espírito Santo a igreja é. O Espírito Santo prepara a noiva, mas a noiva, a igreja, pertence ao noivo, Jesus Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu sei que você não se arrependeu de sair desse vídeo. Ele prepara, está ornamentando, está ataviando a noiva para se encontrar com o noivo. Ela não é dele, ela pertence ao noivo. Foi ele quem a comprou por bom preço. Ele é o preparador. Em linguagem teológica, ele é aquele que santifica. Mas a pertença da igreja é o noivo, o cordeiro. O versículo 18 vai dizer, mas na verdade, quando você era menino, quando você era novo, quando você era jovem, você fazia o que você queria. Você ia para onde você queria. Mas agora que você ficou velho, você será ataviado, você será preparado. Sabe o que é isso? É quando a gente está jovem, a gente pode nos embriagar no individual. Eu quero, eu vou, eu sonho, eu conquisto, eu posso. Mas aí quando vem a velhice, a idade da maturidade, porque uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ser sábio. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E tem muita gente sábia que, infelizmente, não teve como entrar nas fileiras do conhecimento, como de um estudo, de uma escola, ou como dizia antigamente, o letramento, né? Não foi letrado.
mas são sábios. É você conversar 5 minutos com a pessoa te dá bons conselhos. Porque tem sabedoria. No entendimento semítico antigo, os grandes mestres eram pessoas velhas. Jamais um jovem daria aula. Porque conhecimento tem que ser aliado à sabedoria. E isso quando a pessoa tem conhecimento, mas usa todo o conhecimento para o mal. Aí é triste, né? Infelizmente. Porque quando você era jovem, você levava tudo para o individual. Eu quero. Eu sonho com isso. Lembra lá do profeta Ezequiel, né? Ezequiel sonhava ser sacerdote, queria ser sacerdote, estava já lá, ó, imaginando a liturgia do templo. Aí lá no capítulo 3, então o Espírito do Senhor se levantou por detrás de mim. Peraí, o que o Espírito está fazendo lá atrás? Se ele é meu guia, se ele é minha liderança, se ele que me dirige, o que ele está fazendo lá atrás? É porque Ezequiel está passando à frente do Senhor há muito tempo. E passar à frente do Senhor só tem um resultado: frustração. Quantas vezes, quantos de nós não somos obreiros frustrados porque passamos na frente do Senhor? Meu pai é pastor, eu vou ser pastor. Minha mãe é cantora, eu vou ser cantor. Minha mãe é dirigente, eu vou ser... Não, querido. O ministério que Deus tem com seus pais é um, o ministério que Deus tem com você é outro. Chamada não é coletiva. Chamada ministerial, ela é individual. Já as ações daquele que tem chamado não pode ser individual. Quando você estava jovem, ou seja, na era da não sabedoria, você tomava decisões individuais. Agora que você é mais maduro, agora que você é sábio, que você já está na idade da sabedoria, as suas decisões serão no coletivo. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é que o grupo pensa. E o verdadeiro líder na casa do Senhor é aquele que pondera o que o grupo pensa. Qual é a doutrina? Ah, mas eu penso. Não interessa o que eu penso. Interessa o que a doutrina diz. Por questões de muito individualismo dentro da igreja, é que todos os dias surge uma nova seita. E cada um com a coisa mais mirabolante do que a outra. E multidões vai seguindo essas figuras bestiais. Decisões no individual. Nem sempre o que a gente pensa é o que a palavra pensa. Claro, a própria palavra diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. O que a gente deve fazer? Dosar, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos verificar. Opa, peraí. Isso aqui vai de encontro à Escritura. Pode ser feito. Peraí, isso aqui diverge da Escritura. Opa, não pode ser feito. É aí que mora o discernimento. É claro que no versículo 18, ali na questão petrina, Jesus estava dizendo, eu explico o versículo 19, a forma que Pedro havia de morrer. Pedro é tão consciente do lugar dele no rebanho, que ele até se indigna não morrer como o mestre morreu. Ele